Fala pessoal, Paulo Pérez aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre a minha realidade com os transtornos e como eu tô cansado desse negócio. Então pessoal, seguindo aqui a apartação, eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha realidade e que eu sempre tô aqui falando para vocês palavras de consolação, palavras de conforto, só que eu também preciso de conforto. Eu sou um cara que luta há muito tempo e aparentemente não tenho tanto resultado. Vocês estão me vendo aqui agora apartando o gado, que é uma coisa mais legal do mundo, que se eu não fizer eu não me sinto bem. Mas a minha vida não é tão calma assim, não é tão fácil como parece. Primeiro que eu quero dizer para vocês que eu tenho esses transtornos mentais, eu tenho ansiedade, fobia social, eu tenho toque, eu tenho transtorno explosivo intermitente. Então eu tenho vários transtornos mentais. E ontem mesmo teve um culto na igreja e eu não fui por causa da fobia social. Aconteceu um negócio na minha vida muito triste, que eu fui desrespeitado por familiares e várias vezes eu fui desrespeitado por pessoas e eu tenho um medo muito grande de pessoas me maltratarem. Apesar de ser um cara de 90 quilos que treino pesado, eu tenho medo de palavras, né? E a fobia social ela me atrapalha muito eu ter relações sociais com as pessoas e de abrir portas na minha vida. Eu quero contar um fato que aconteceu na minha vida muito importante, que é a fundação da minha vida, que foi onde Deus carimbou a minha história, que foi na clínica, onde quando eu entrei. Eu fiquei todo esse tempo no tratamento, já nasci com alterações cerebrais, com transtornos mentais, só que a gente só foi descobrir quando eu tinha 19 anos. E hoje eu tenho 27, vou fazer 28 em julho, dia 7. E, gente, eu como vocês podem ver, eu tenho dificuldade de falar as palavras porque o meu cérebro não está muito bom. Eu tenho várias áreas do cérebro afetadas, não conforme eu penso, mas conforme mostra no eletroencefalograma, que é o meu exame. Eu passo com acompanhamento psiquiatra e tomo antipsicóticos que é pesado, que dão fraqueza e obesidade, mas não estou fraco nem obeso, graças a Deus. Gente, então eu fiquei nesse tratamento e eu teve um tempo que eu me senti bem. E aí eu falei, vou trocar de médico. A oração dos porcos aqui, esse aqui é os porcos do vizinho. Falei, vou trocar de médico, porque vou ver se ele tira esse remédio, porque eu já tô me sentindo bem e tal. Só que aí eu não tava me sentindo tão bem assim. Por quê? Minha memória tava ruim, como sempre foi, pior na verdade. E quero dizer pra vocês, se vocês tomam um remédio, assim como eu, não parem por conta, porque vocês podem ter um prejuízo muito grande. Procure um bom médico. Eu passo com a doutora psiquiatra Marla Romeu, lá de Barra do Garças. Eu sou aqui do Mato Grosso. Gente, então eu decidi parar de tomar o remédio. O doutor, o doutor ainda falou que eu podia tirar, mas não era o médico de antes. Aí eu tirei. Com poucos meses eu tava treinando muito pesado, eu tava muito forte, eu tava dormindo bem, dormindo bem assim. Dormindo pouco, não dormindo tanto quanto hoje. Ai que lerda, gente. Mas aí, o que aconteceu? Eu delirei, comecei a quebrar as coisas em casa, comecei a quebrar celular. Não agredi ninguém, graças a Deus, fisicamente. Mas verbalmente eu agredi minha mãe, meu pai. E, e aí começou tudo isso. E aí entra a história da clínica, que é a pior parte da minha vida, mas que é a melhor, porque me ensinou a viver. Na clínica, eu fui internado na clínica. Quando cheguei na clínica, você fica num lugar, eu já quero pedir para você deixar o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo, viu gente? E na clínica, o que aconteceu? Fui internado e a gente fica preso em uma cela quando a gente chega lá, para ver qual vai ser o nosso comportamento, se a gente vai apresentar perigo. E eu delirava muito. Eu lembro que logo nos primeiros dias, bora vaca, bora, vaca, vamos. Eu lembro que logo nos primeiros dias, a doutora não, um dos
dos rapazes que trabalhavam na clínica falou pra mim bem assim: e os negocinhos que você fumou? E eu preso na cela, delirando. E eu olhei bem pro fundo dos olhos dele. O que eu fumei? Ele, você sabe. Eu falei, eu não fumei nada. Eu olhei no fundo dos olhos dele. Ele viu verdade no que eu falei. Porque eu nunca usei droga, sou contra, não sou a favor nem da verdinha, nem da mais levinha, porque isso destrói vidas e destrói lares. Meu negócio é café. Então, gente, o que acontece? Bora, vaca, bora. O que acontece? Fiquei lá, internado, e aí eu vomitava o remédio, porque eu não queria. Bora, vaca, bora, 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 vaca, bora, vaca, vamos, vaca, bora, vaca, bora. Eu vomitava o remédio porque eu não queria que ele fizesse efeito, porque são muitos efeitos colaterais. E eles tomaram minha garrafa de água, nossa. Aí foi a pior parte, porque eu senti tanta sede, mas tanta sede, e eu que sempre tomei água em um cavalo, por causa de treinar pesado, eu peguei e fiquei com muita sede. Eu fiquei talvez alguns dias ou muitas horas sem água. Eles tomaram minha garrafa de água e disseram que a minha água estava me dando vômito. E foi aí que veio a pior parte. Bebi água de privado porque na minha cela, que era um lugar que eu ficava, só tinha uma torneira, que quer dizer, não tinha nenhuma torneira, só tinha uma cama e uma privada. E eu fui obrigado a beber água de privada para sobreviver, senão eu morreria de sede. E essa foi a pior parte, porque eu fiquei com medo de pegar alguma doença, alguma coisa, de eu me prejudicar. Mas graças a Deus não me aconteceu. E eu lembro que eles me deixavam preso 4, 5 dias na cela. E eu pegava água da privada e tomava banho. E eu peguei uma ferida na perna. Depois eles me deram pomada, eu passei e sarou a ferida. Então, gente, eu já passei por muitas humilhações, por muitas dificuldades. Eu vivo esses transtornos hoje, não é fácil. Eu queria dizer para você que está passando também, não desiste da sua vida não, porque no final, no meio, no final, sempre tem algo bom, sempre tem algo de futuro te esperando. Então eu fiquei na clínica, a comida era ruim, fiquei 57 dias em uma cela, dormindo com as muriçocas me comendo. E pensa em um calor, fiquei em Goiânia, na clínica Maia. E pensa num calor, todas as noites era calor. De madrugada eu deitava no chão, pegava coberto, o guarda chegava, ficava bravo comigo. E o guarda fez uma covardia comigo. Todos os dias antes de nós dormir, eles passavam na nossa cela e a cama ficava de frente para a cela. E ele lumiou a lanterna de bico a laser, aquelas potentes bem no meu olho. Aquele piorou minha vista. Para quem não sabe, eu tenho ceratocone, tenho um anel implantado em cada olho. Eu tenho doença na minha vista. A minha vista de lá para cá nunca mais foi a mesma. Eu tenho dificuldade de cortar minha própria unha do pé. Foi uma covardia que ele fez comigo. Ele me maltratava com palavras e não tinha a quem recorrer. Então eu enfrentei demônios, pessoal. Eu lutei com demônios. Então, tipo assim, eu lutei com demônios porque lá tinha muita gente endemoniada. Eu expulsei demônio a primeira vez na minha vida. Bora, vaca, bora. Foi a primeira vez na minha vida que eu expulsei demônio. Eu sei que está me acompanhando aqui. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Fiquem com Deus. Deus em primeiro lugar. Essa é a minha história. Essa é um pedacinho da minha história. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe. Deus em primeiro lugar. Valeu.